União Europeia promete apoio duradouro à Ucrânia. Zelensky diz que o Bloco Europeu deve mostrar disponibilidade para iniciar negociações de adesão da Ucrânia. Presidente do Conselho Europeu disse que a Rússia traiu os arménios ao não impedir a ação militar do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh. Câmara de Paris pede plano de ação ao governo contra os percevejos. Escola de Marselha fecha devido à infestação. Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia encontraram-se segunda-feira em Kiev para uma reunião histórica destinada a traçar as linhas de apoio duradouro à Ucrânia. Zelensky diz que a União Europeia deve mostrar disponibilidade para as conversações de adesão da Ucrânia. Наша ключова інтеграційна мета цього року вийти на рішення про початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах, на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи, 7 рекомендацій Єврокомісії. Дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України, щодо початку переговорів із боку Європейського Союзу, усіх держав-членів. A União Europeia propôs um envelope no valor de 5 mil milhões de euros para a defesa da Ucrânia. A Alemanha pediu a implementação de um plano de proteção de inverno para permitir à Ucrânia fazer face ao bombardeamento da sua infraestrutura energética. As ruas da principal cidade do Nagorno-Karabakh ficaram desertas. O último autocarro que transportava arménios deixou a região esta segunda-feira. Saíram mais de 100 mil pessoas, mais de 80% dos residentes, depois de o Azerbaijão ter recuperado a área através de uma operação militar. O ambiente no antigo enclave separatista continua tenso. A Arménia afirma que um soldado foi morto e 2 ficaram feridos quando o veículo em que seguiam foi alvo das forças azeris. A polícia do Azerbaijão garante que protege os direitos e a segurança da população arménia de acordo com a lei do país. O presidente do Conselho Europeu considera que a Rússia traiu a população arménia de Nagorno-Karabakh. Em entrevista ao programa Global Conversation da Euronews, Charles Michel caracterizou assim o desfecho do diferendo entre a Arménia e o Azerbaijão sobre aquele enclave separatista de etnia arménia em território azeri. Il y a une certitude maintenant, plus personne ne peut ne pas le voir, c'est que la Russie a trahi la population arménienne. Et la Russie a émis le souhait d'avoir des soldats présents pour garantir ces accords de stabilité, ces accords de sécurité. Et on voit que cette opération militaire a été déclenchée sans qu'il y ait la moindre réaction de la Russie qui était sur le terrain. Ce qui n'était pas le cas de l'Union européenne qui, elle, n'a pas de force militaire présente sur le terrain, comme vous le savez. Vous allez rencontrer Joe Biden? Charles Michel vai tentar uma nova mediação entre os governos da Arménia e do Azerbaijão durante uma cimeira da Comunidade Política Europeia, quinta-feira, na cidade espanhola de Granada. Au 1er janvier, le Haut-Karabakh cessera d'exister. Comment créer la confiance dans ces conditions? Je pense qu'il y a une grande responsabilité du côté de l'Azerbaïdjan. À partir du moment où c'est l'Azerbaïdjan qui a déclenché une opération militaire, c'est maintenant l'Azerbaïdjan de montrer une bonne volonté, une bonne foi dans un engagement avec une surveillance nécessaire par la communauté internationale pour protéger les droits et la sécurité de toute la population qui vit en Azerbaïdjan, y compris la population arménienne. A relação da União Europeia com o Azerbaijão é cada vez mais complexa. O Bloco aumentou as importações de gás daquele país no ano passado como uma das alternativas aos fornecimentos que recebia da Rússia. Um acordo que Charles Michel se abstém de questionar, optando por colocar a tónica nos esforços de paz. C'est un partenaire aujourd'hui. Oui, c'est un partenaire. Est-ce que pour autant ça veut dire que la relation est simple? Non, la relation n'est pas simple. Est-ce qu'il y a une difficulté? Oui, et cette difficulté est réelle, elle doit être appréhendée. Pode ver a entrevista na íntegra a Charles Michel na quarta-feira, via edição televisiva ou no sítio da internet da Euronews. Pour protéger les droits et la sécurité de toute la population. O candidato da Comissão Europeia à pasta do clima está a prestar provas aos eurodeputados, mas há muitas dúvidas em torno do neerlandês Wopke Hoekstra, antigo ministro das Finanças dos Países Baixos, cargo que ocupava em 2020, quando o chefe do executivo português, António Costa, qualificou de repugnante a sua proposta de investigar os problemas orçamentais de Espanha para enfrentar a pandemia. Agora o discurso é outro. With the European Green Deal, President von der Leyen and former Executive Vice President Timmermans laid the foundations for Europe's green transformation.
And I want to assure you that continuity is in place on the entire Green Deal. In my own portfolio, I aim to swiftly conclude all pending negotiations. But I will not be a caretaker. It simply wouldn't do justice to the scale, to the magnitude of our challenge. Hoekstra trabalhou igualmente para a empresa de consultadoria McKinsey e para a petrolífera Shell. Vários eurodeputados manifestam a preocupação pelo futuro das políticas ecológicas, tendo em conta o rumo do Partido Popular Europeu, de que Hoekstra faz parte. The real question is, will the EPP continue with their anti-Green Deal politics, voting against all of the climate laws, or will we have an ambitious climate policy? And he needs to be still more convincing. He had nice words, but not concrete. So I will try to pin him down. O candidato declarou, por exemplo, que defende o corte das emissões de CO2 em 90% até 2040, mas nem a sua bancada conservadora está de acordo. He needs to convince the Environment Committee, and that's why he does commitments which I don't always like. So we are not so enthusiastic about fixing the ambition for the 2040 target already now. Os eurodeputados vão pronunciar-se esta quinta-feira em Estrasburgo. A ilha italiana de Lampedusa assinala um dia de memória em homenagem às vítimas de um naufrágio que custou a vida a 368 migrantes durante a madrugada de 3 de outubro de 2013. Several events have been organised on the island ahead of today's ceremony that have been attended by both Italian and European students, representatives of international organisations and associations. And today a march has been organised that will be followed by a wreath of flowers that will be thrown at sea. Now, the aim of the 3rd of October Committee, a charity that has been organising the event every year since 2013, is to remember those who died in 2013, but also each and every person who has died trying to cross the Mediterranean in the past 10 years. 27,000 people have died in the attempt of crossing the Mediterranean in the past 10 years. And the aim really is to try and answer one simple question: how is it possible that 10 years on shipwrecks still occur and that so many people die as a result of that? And this has been really the main theme of this year's commemoration. Now, the event has been particularly significant as well, given that the share of migrant arrivals on the island has increased compared to previous years, and that Lampedusa has indeed become the main point of arrival for migrants who try to reach Europe. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. De repente, os percevejos saltaram para o topo da agenda política em França. Depois de a Câmara de Paris pedir oficialmente um plano de ação ao governo, multiplicam-se relatos e vídeos destes insetos a passearem-se em transportes e salas de cinema. Na manhã desta terça-feira foi a vez de uma escola em Marselha fechar portas devido a uma infestação. Alors, la punaise de lit est un insecte qui parasite l'homme depuis la nuit des temps. C'est un insecte hématophage, c'est-à-dire qu'il ne se nourrit que de sang humain en plus. Hein. Il ne pique plus l'animal aujourd'hui. C'est un insecte nocturne. Il sort la nuit pour venir nous piquer quand on dort, donc dans le lit. Dans la journée, la punaise de lit se cache, on ne la voit pas. Erradicá-los pode custar várias centenas de euros e muitas noites mal dormidas. Há mesmo quem testemunhe ansiedade e depressões após passar meses a tentar ver-se livre destes indesejados hóspedes. C'est le retour des vacances. Les gens ont voyagé, ils en ont ramené dans leurs bagages, ils en amènent dans les lieux publics et du coup ça prolifère. Une punaise de lit peut pondre jusqu'à 500 œufs pendant sa durée de vie. Et du coup, ça part de manière exponentielle. As autoridades sanitárias relembram que este problema não está relacionado com condições de higiene e que não deve haver qualquer estigma que impeça de alertar os próximos. Em Espanha, o preço do azeite, um dos produtos mais consumidos no mundo e essencial na dieta mediterrânica, atingiu níveis recorde nos últimos meses.
España es el principal productor de aceite de oliva del mundo y, sin embargo, es el país donde los precios han subido más de toda la Unión Europea. A seca e o calor extremos reduziram para metade a produção de azeite em Espanha. O preço, na origem, aumentou 112% em relação ao ano passado, mas a situação dos produtores é complexa. Hemos tenido unos costes de producción más elevados, históricos, como nunca. Este aceite que se está vendiendo ahora, que se está subiendo semana tras semana, se nos pagó a un precio que apenas podíamos cubrir los costes de producción. O litro de azeite nas lojas espanholas aumentou 52,5% num ano, muito acima da média de 38,3% registada na Europa e em países produtores como Itália, Grécia ou Portugal. La subida del precio del aceite está afectando también a otros productos como las conservas. El ingrediente más caro de esta lata de sardinas es ya el aceite de oliva. Espanha exporta 70% da sua produção. Num contexto de escassez da oferta, os consumidores espanhóis estão a competir pelo azeite num mercado global cada vez mais concorrencial. En España estamos acostumbrados a unos precios del aceite más bajo que en el resto del mundo. Y entonces lo que ha pasado es que en España, que eran más bajos, es donde se ha ido a armonizar más, pues, con los precios italianos, con los precios que se pagan en Estados Unidos, con los precios que se pagan en Francia, en Grecia. Se espera que la cosecha de este año sea muy similar a la anterior. Una posible bajada del precio del aceite de oliva solo vendrá con una mayor producción si el cambio climático da por fin una tregua a los países del Mediterráneo. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.